20 árvores frutíferas que crescem em quase qualquer lugar. Você já pensou em ter frutas frescas no quintal, mas acha que sua cidade não é boa para plantar árvores? Ou que o clima é muito quente, frio ou seco? A boa notícia é que existem várias árvores frutíferas que se adaptam a quase qualquer lugar. Elas não precisam de cuidados complicados e podem dar frutas deliciosas mesmo em vasos, quintais pequenos ou até em cidades com pouco espaço. Neste texto, vamos falar de 20 árvores que crescem bem em diferentes climas e solos. Algumas delas você já conhece, como a goiabeira ou o limoeiro. Outras podem ser novidade, como a pitangueira ou a jabuticabeira. Todas têm uma coisa em comum: são resistentes e não exigem um jardineiro profissional para dar certo. Vamos ver quais são, como cuidar delas e por que vale a pena plantar uma, ou várias, em casa. Por que algumas árvores frutíferas crescem em quase qualquer lugar? Nem todas as árvores gostam das mesmas condições. Algumas precisam de muito sol, outras de sombra. Umas preferem solo úmido, outras aguentam a seca. Mas as 20 que vamos listar são especiais porque, se adaptam a diferentes climas. Elas crescem tanto no calor do Nordeste quanto no frio do Sul. Algumas até aguentam geadas leves. 2. Não precisam de solo perfeito, não é necessário ter uma terra super fértil. Muitas se dão bem em solos mais pobres ou até em vasos. 3. São resistentes a pragas, algumas têm folhas ou cascas que afastam insetos, então não é preciso usar muitos venenos. 4. Crescem rápido ou devagar, mas sempre dão frutas. Umas começam a produzir em 1 ou 2 anos, outras demoram mais, mas todas recompensam com frutas saborosas. 5. Podem ser plantadas em espaços pequenos, mesmo quem mora em apartamento pode ter algumas delas em vasos ou jardineiras. Se você mora em uma casa com quintal, em um sítio ou até em um apartamento, dá para cultivar pelo menos uma dessas árvores. E o melhor, muitas delas dão frutas que a gente come no dia a dia, como banana, laranja ou manga. As 20 árvores frutíferas que crescem em quase qualquer lugar, vamos conhecer cada uma delas, com dicas simples de como plantar e cuidar. Não precisa decorar tudo, mas é bom saber quais são as melhores opções para o seu caso. 1. Bananeira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios, como algumas regiões do sul. Como é? Não é uma árvore de verdade, mas uma planta grande que parece árvore. Cresce rápido e dá cachos de banana em 1 ou 2 anos. Cuidados: gosta de sol e água, mas não encharcada. Se plantar no quintal, deixe espaço porque ela solta filhotes ao redor. Dica: se morar em apartamento, plante uma bananeira anã em um vaso grande. Ela não fica enorme e dá bananas pequenas, mas saborosas. 2. Limoeiro, onde cresce, em todo o Brasil, até em vasos. Como é? Árvore pequena, com folhas verdes e espinhos. Dá limões o ano todo se cuidar bem. Cuidados: gosta de sol e solo bem drenado, que não fique encharcado. Regue quando a terra estiver seca. Dica: o limão Tahiti é o mais fácil de cultivar. Se plantar em vaso, escolha um de pelo menos 40 cm de profundidade. 3. Goiabeira, onde cresce, em quase todo o país, até em solos mais pobres. Como é? Árvore média, com folhas verdes e frutas doces ou azedas, dependendo da variedade. Cuidados: gosta de sol e não precisa de muita água. Pode podar para controlar o tamanho. Dica: a goiaba branca é mais doce e ótima para comer fresca. A vermelha é boa para fazer doce. 4. Mangueira, onde cresce, em lugares quentes, como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Sul, só em regiões mais quentes. Como é? Árvore grande, com folhas verdes e mangas deliciosas. Demora uns 5 anos para dar frutas, mas vale a pena. Cuidados: precisa de sol e espaço. Não gosta de solo encharcado. Dica: se não tiver espaço, plante uma mangueira anã. Ela dá frutas menores, mas igualmente gostosas. 5. Jabuticabeira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é? Árvore bonita, com frutas pretas que nascem no tronco. As jabuticabas são doces e ótimas para sucos e geleias. Cuidados: gosta de sol e solo úmido,
mas não encharcado. Demora uns 5 anos para dar frutas. Dica: plante perto de uma parede ou muro, porque ela gosta de um pouco de sombra nas raízes. 6. Pitangueira, onde cresce, em todo o Brasil, até em vasos. Como é? Árvore pequena, com folhas verdes e frutinhas vermelhas ou amarelas. As pitangas são azedinhas e refrescantes. Cuidados: gosta de sol e não precisa de muita água. Pode podar para ficar no tamanho que quiser. Dica: ótima para quem tem pouco espaço. Dá para plantar até em jardineiras. 7. Ameixeira, onde cresce, em lugares com inverno mais frio, como o sul e sudeste. Como é? Árvore média, com flores brancas na primavera e ameixas doces no verão. Cuidados: precisa de sol e solo bem drenado. Gosta de frio no inverno para produzir bem. Dica: existem variedades que se adaptam a climas mais quentes, como a ameixa amarela. 8. Laranjeira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é? Árvore média, com folhas verdes e laranjas doces ou azedas. Dá frutas o ano todo em alguns lugares. Cuidados: gosta de sol e solo bem drenado. Regue quando a terra estiver seca. Dica: a laranja-pera é uma das mais fáceis de cultivar. Se plantar em vaso, escolha uma variedade anã. 9. Abacateiro, onde cresce, em lugares quentes e úmidos, como norte, nordeste e sudeste. Como é? Árvore grande, com folhas verdes e abacates cremosos. Demora uns 5 anos para dar frutas. Cuidados: precisa de sol e solo bem drenado. Não gosta de vento forte. Dica: plante 2 árvores perto uma da outra para que elas se polinizem e deem mais frutas. 10. Cajueiro, onde cresce, em lugares quentes, como o norte e nordeste. No sudeste, só em regiões litorâneas. Como é? Árvore grande, com folhas verdes e o famoso caju. A fruta é o pedaço duro, e o falso fruto é a parte suculenta. Cuidados: gosta de sol e solo arenoso. Não precisa de muita água. Dica: o caju é rico em vitamina C. Se não tiver espaço, plante um cajueiro anão. 11. Aceroleira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é? Arbusto pequeno, com frutinhas vermelhas e ácidas. A acerola é uma das frutas mais ricas em vitamina C. Cuidados: gosta de sol e solo bem drenado. Produz frutas o ano todo em climas quentes. Dica: ótima para vasos. Dá para fazer suco, geleia ou comer fresca. 12. Romãzeira, onde cresce, em quase todo o Brasil, até em lugares secos. Como é? Arbusto ou árvore pequena, com flores vermelhas e romãs doces ou azedas. Cuidados: gosta de sol e não precisa de muita água. Resiste bem à seca. Dica: as sementes da romã são ótimas para saladas e sucos. Plante em um vaso grande se não tiver quintal. 13. Figueira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito úmidos. Como é? Árvore média, com folhas grandes e figos doces. Dá frutas 2 vezes por ano. Cuidados: gosta de sol e solo bem drenado. Não precisa de muita água. Dica: os figos são ótimos para comer frescos ou fazer doces. Plante em um lugar ensolarado. 14. Maracujazeiro, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é? Planta trepadeira, com flores bonitas e maracujás doces ou azedos. Cresce rápido e dá frutas em 1 ano. Cuidados: precisa de sol e um suporte para subir, como uma cerca ou treliça. Gosta de solo úmido. Dica: o maracujá amarelo é o mais comum e fácil de cultivar. Ótimo para sucos e mousses. 15. Pessegueiro, onde cresce, em lugares com inverno mais frio, como o sul e sudeste. Como é? Árvore pequena, com flores rosas na primavera e pêssegos doces no verão. Cuidados: precisa de sol e solo bem drenado. Gosta de frio no inverno para produzir bem. Dica: existem variedades que se adaptam a climas mais quentes, como o pêssego da Índia. 16. Seriguela, onde cresce, em lugares quentes,
como o norte e nordeste. No sudeste, só em regiões mais quentes. Como é, árvore média, com frutas alaranjadas e doces. A seriguela é uma fruta típica do nordeste. Cuidados, gosta de sol e solo bem drenado. Não precisa de muita água. Dica, ótima para sucos e sorvetes. Se não tiver espaço, plante uma serigueleira anã. 17 Uvaeira, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é, árvore média, com frutas amarelas e azedinhas. A uvaia é parecida com a jabuticaba, mas menor. Cuidados, gosta de sol e solo bem drenado. Não precisa de muita água. Dica, ótima para fazer sucos e geleias. Plante em um lugar ensolarado. 18 Gravioleira, onde cresce, em lugares quentes e úmidos, como o norte e nordeste. Como é, árvore média, com frutas grandes e doces. A graviola é cremosa e ótima para sucos. Cuidados, precisa de sol e solo bem drenado. Não gosta de vento forte. Dica, plante em um lugar protegido do vento. Demora uns 3 anos para dar frutas. 19 Ingazeiro, onde cresce, em lugares quentes, como o norte e nordeste. Como é, árvore grande, com frutas verdes e doces. O ingá é uma fruta típica da Amazônia. Cuidados, gosta de sol e solo úmido. Não precisa de muitos cuidados. Dica, as vagens do ingá são ótimas para comer frescas ou fazer doces. 20 Paraçazeiro, onde cresce, em quase todo o Brasil, menos em lugares muito frios. Como é, arbusto ou árvore pequena, com frutas amarelas ou vermelhas. O araçá é parecido com a goiaba, mas menor. Cuidados, gosta de sol e solo bem drenado. Não precisa de muita água. Dica, ótimo para fazer sucos e geleias. Plante em um vaso grande se não tiver quintal. Como escolher a melhor árvore para o seu caso? Agora que você conhece as 20 opções, como decidir qual plantar? Veja algumas perguntas simples para ajudar. 1. Onde você mora? Se for em um lugar quente, como o norte ou nordeste, pode escolher quase qualquer uma. Se for em um lugar frio, como o sul ou sudeste, prefira mexeira, pessegueiro, figueira ou romãzeira. 2. Quanto espaço você tem? Se tiver um quintal grande, pode plantar mangueira, abacateiro ou cajueiro. Se tiver pouco espaço ou morar em apartamento, escolha a pitangueira, aceroleira, limoeiro ou bananeira anã. 3. Quanto tempo você quer esperar pelas frutas? Se quiser frutas rápido, em 1 ou 2 anos, plante bananeira, maracujazeiro ou aceroleira. Se puder esperar mais, 3 a 5 anos, plante jabuticabeira, mangueira ou abacateiro. 4. Você quer frutas para comer frescas, fazer sucos ou doces? Para comer frescas, goiaba, banana, manga, jabuticaba. Para sucos, acerola, maracujá, uvaia, graviola. Para doces, figo, seriguela, araçá. Dicas gerais para plantar e cuidar das árvores. Não importa qual árvore você escolher, algumas dicas valem para todas. 1. Escolha um lugar com sol. A maioria das árvores frutíferas precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia. 2. Prepare o solo. Não precisa ser perfeito, mas é bom misturar um pouco de terra com adubo orgânico, como humus de minhoca ou esterco curtido. 3. Regue na medida certa. A maioria das árvores não gosta de solo encharcado. Regue quando a terra estiver seca, mas não deixe secar demais. 4. Proteja as mudas. Se plantar uma muda pequena, coloque uma estaca para apoiá-la até que fique firme. 5. Pode quando necessário. Algumas árvores, como pitangueira e limoeiro, podem ser podadas para controlar o tamanho. 6. Fique de olho em pragas. Se aparecerem insetos ou doenças, retire as partes afetadas e use produtos naturais, como sabão de cocô ou óleo de neem. 7. Tenha paciência. Algumas árvores demoram anos para dar frutas, mas o resultado vale a pena. Resumo final. Vale a pena plantar? Sim. Plantar uma árvore frutífera é como ter um supermercado natural no quintal. Você economiza dinheiro, come frutas mais frescas e ainda ajuda o meio ambiente.
Além disso, é uma atividade relaxante e gratificante, especialmente quando você colhe as primeiras frutas. Comece com uma ou duas árvores que se adaptem ao seu clima e espaço. Se der certo, plante mais. Com o tempo, você pode ter um pomar variado, com frutas para todas as épocas do ano. E não se preocupe se errar no começo. Até os jardineiros experientes já perderam algumas mudas. O importante é tentar, aprender e se divertir no processo. Afinal, plantar uma árvore é um ato de esperança. Você está investindo no futuro, tanto para você quanto para o planeta. Então, qual dessas 20 árvores você vai plantar primeiro? Aqui vão algumas dicas práticas para escolher a árvore certa e garantir que ela cresça forte e saudável, mesmo se você for iniciante. Primeiro, observe o espaço que você tem. Se mora em apartamento ou tem um quintal pequeno, opte por árvores anãs ou que cresçam bem em vasos, como a pitangueira ou o limoeiro. Elas não ocupam muito espaço e ainda dão frutas deliciosas. Já se tiver um terreno maior, pode pensar em árvores maiores, como a jabuticabeira ou a mangueira, que vão dar sombra e frutas por muitos anos. Outra coisa importante é o clima da sua região. Algumas árvores gostam de calor, como a goiabeira e o cajueiro, que se dão bem em lugares quentes e até secos. Outras preferem climas mais amenos, como a ameixeira e a macieira, que precisam de um friozinho no inverno para produzir bem. Se não tiver certeza, pergunte em um viveiro ou loja de jardinagem da sua cidade. Eles costumam saber quais árvores se adaptam melhor ao local. Também vale a pena pensar no tipo de fruta que você mais gosta. Não adianta plantar uma árvore que dá frutas que ninguém da sua família come. Se você adora sucos, por exemplo, um pé de laranja ou maracujá pode ser uma ótima escolha. Se gosta de doces, a bananeira ou a figueira são excelentes opções. E se quiser algo diferente, que tal uma romãzeira ou um pé de amora? As crianças adoram colher frutas direto do pé. Não esqueça de cuidar da terra antes de plantar. Uma dica simples é misturar um pouco de composto orgânico ou esterco bem curtido na cova onde a muda vai ficar. Isso dá um empurrãozinho para a árvore crescer mais rápido e saudável. Depois de plantar, regue bem nos primeiros dias, mas sem encharcar. A maioria das árvores frutíferas não gosta de solo encharcado, então o ideal é manter a terra úmida, mas não molhada demais. Outra coisa que ajuda muito é cobrir o solo ao redor da árvore com folhas secas, palha ou grama cortada. Isso evita que a água evapore rápido demais e também protege as raízes do sol forte. Além disso, essa cobertura vai se decompondo aos poucos e virando adubo natural para a planta. Se a sua árvore demorar um pouco para dar frutos, não desanime. Algumas, como a jabuticabeira, podem levar anos até produzir pela primeira vez. Outras, como o limoeiro, começam a dar frutas mais rápido, às vezes em menos de um ano. O importante é ter paciência e continuar cuidando bem dela. E se aparecerem pragas ou doenças, não entre em pânico. Na maioria das vezes, dá para resolver com soluções caseiras, como uma mistura de água com sabão neutro para pulgões ou uma calda de fumo para lagartas. Se a árvore estiver forte e saudável, ela mesma consegue se defender de muitos problemas. Por fim, lembre-se de que plantar uma árvore é um gesto de carinho, tanto com você quanto com o mundo ao seu redor. Cada árvore que cresce ajuda a limpar o ar, atrair pássaros e insetos benéficos, e até a deixar o lugar mais bonito. E quando você finalmente colher as primeiras frutas, vai sentir uma alegria que nenhum supermercado consegue oferecer. Então, mãos à obra! Escolha uma árvore que combine com você, plante com cuidado e aproveite cada etapa desse processo. Com o tempo, você vai ver que ter um pedacinho da natureza no quintal é uma das melhores coisas que pode fazer. E quem sabe, em alguns anos, você não estará ensinando seus amigos e vizinhos a plantar as próprias árvores também. Agora que você já sabe como cuidar das suas árvores frutíferas, vamos falar sobre algumas opções que se adaptam bem a quase qualquer lugar. Não importa se você mora em um apartamento pequeno, em uma casa com quintal ou até em uma região com clima mais frio ou quente, sempre tem uma árvore que pode dar certo. O segredo é escolher a espécie certa para o seu espaço e condições. Se você tem pouco espaço, por exemplo, árvores pequenas ou anãs são ótimas. A pitangueira é uma delas,
Ela cresce devagar, não fica muito alta e dá frutas doces e cheirosas que todo mundo adora. Outra boa opção é o pé de jabuticaba, que pode ser plantado até em vasos grandes. Quando dá fruta, é uma festa, os galhos ficam cobertos de bolinhas roxas, e você pode colher e comer na hora. Para quem mora em lugares mais frios, a ameixeira é uma excelente escolha. Ela aguenta bem o frio e ainda dá frutas suculentas no verão. Já a figueira é mais resistente e se adapta a vários climas, desde que não seja um frio extremo. Suas folhas são grandes e bonitas, e os figos são deliciosos para comer frescos ou fazer doces. Se o seu problema é solo ruim ou pouca água, a goiabeira é uma campeã. Ela cresce até em terrenos secos e pedregosos, e suas frutas são ricas em vitamina C. Outra árvore que não reclama de falta de água é a ceroleira, que dá frutinhas ácidas e cheias de nutrientes. Ambas são fáceis de cuidar e produzem bastante. E se você quer uma árvore que dê sombra, frutas e ainda atraia pássaros, a mangueira é uma ótima pedida. Ela precisa de um pouco mais de espaço, mas vale a pena. Além das mangas doces, suas folhas largas deixam o quintal fresquinho nos dias quentes. Para quem tem crianças, a amoreira é divertida, suas frutinhas pequenas e doces caem no chão e viram um banquete para os passarinhos, e para a garotada também. Lembre-se de que nem toda árvore frutífera precisa de muito sol. A bananeira, por exemplo, gosta de meia sombra e ainda ajuda a deixar o ambiente mais tropical. Já o pé de limão adora sol, mas se você morar em um lugar com invernos frios, pode plantá-lo em um vaso e levar para dentro de casa quando esfriar. O mais legal é que muitas dessas árvores podem ser plantadas até em vasos, se você não tiver muito espaço. Um pé de romã, por exemplo, fica lindo em um vaso grande na varanda e ainda dá frutas cheias de sementes docinhas. Ou então um pé de maracujá, que além de dar frutas deliciosas, tem flores lindas que enfeitam qualquer cantinho. Não importa qual você escolher, o importante é começar. Plante com carinho, regue com paciência e observe como a natureza responde. Com o tempo, você vai aprender o ritmo da sua árvore, quando ela precisa de água, quando está feliz e até quando está prestes a dar frutos. E quando aquele primeiro fruto amadurecer, você vai entender por que tantas pessoas se apaixonam por ter uma árvore em casa. Então, não tenha medo de errar. Se uma árvore não der certo no primeiro ano, tente outra. O importante é não desistir. Com o tempo, você vai ter um cantinho verde cheio de vida, frutas frescas e histórias para contar. E o melhor, tudo isso começa com uma simples semente ou muda, um pouco de terra e muita vontade de ver algo crescer.